Marcos capítulo 1, versículo 40. Vou tentar ser o mais breve possível, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Marcos capítulo 1, versículo 40, e seguiremos até o versículo 45. Feliz pela Giovana, né? E também pelo Judson, um grande foi o livramento, né, Judson? Graças a Deus por isso. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Sim, está escrito. Se encontrou o texto, diga amém. Amém. Se você não encontrou, acompanhe no telão. Sim, está escrito. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertiu severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Podeis assentar, por favor. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, faça isso, porque isso é bom. Depois de pronunciar o que nós chamamos de Sermão da Montanha, e outros chamam de Sermão das Leis do Reino, Jesus vai descer do monte para dar continuidade ao seu ministério terreno e ao discipulado daqueles 12 discípulos que lhe acompanhavam. E quando Jesus desce do monte, ainda do lado de fora das cidades, porque toda a cidade na antiga Palestina eram muradas e cercada por muros. Então, Jesus está em um lugar deserto, fora de uma cidade habitada. E depois de ter subido o monte e pronunciado o Sermão da Montanha, Jesus desce, despede a multidão, mas a multidão quer segui-lo. E em meio ao final deste grande culto de ensino que Jesus fez, estou falando de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e também capítulo 7, Jesus vai ser surpreendido por um homem que era leproso. O texto diz que este homem se aproxima de Jesus. Verso 40 é claro em dizer: e aproximou-se dele um leproso. Isso aqui já me chama atenção, porque cerimonialmente um homem leproso jamais poderia se aproximar de alguém que não tinha lepra. Porque se um leproso se aproximasse de alguém que estava sem a lepra, poderia, diante da lei mosaica, diante da lei que Deus deu a Moisés, cerimonialmente tornar-se imundo também como leproso, e ter que passar por um ritual de purificação.
Mas o leproso, ele se aproxima de Jesus. Isso aqui me chama a atenção, porque o costume daqueles dias era que, para justamente não correr o risco de um leproso se aproximar de qualquer outra pessoa que não era leprosa, um leproso tinha que andar com um sino, uma espécie de campainha. E ele andava tocando essa campainha e gritando: leproso, leproso, para que quem ouvisse o soar da campainha e a voz daquele homem clamando leproso, abrisse caminho e não se aproximasse de tal pessoa. Então, o costume daqueles dias e o texto me leva a entender que provavelmente este homem veio tocando a campainha e gritando: leproso, leproso. Todos abriram caminho, porque o texto não diz que este homem se aproximou de Pedro, de Tiago, ou de João, ou de Levi, também chamado de Mateus, ou de qualquer outro dos seguidores de Cristo, mas ele se aproxima somente de Jesus. Então eu entendo que quando houve o soar da campainha e o clamor de alguém dizendo leproso, leproso, todos os discípulos se afastam e abrem caminho para que aquele homem passasse. Mas Jesus permaneceu no mesmo lugar. Então este homem se aproxima de Jesus. Ninguém queria se aproximar de um leproso. Ninguém queria deixar um leproso se aproximar. Mas Jesus é assim até hoje. Jesus ainda se aproxima de quem ninguém se aproxima. Jesus ainda se preocupa com quem ninguém se preocupa. Jesus ainda estende a mão para quem ninguém estende a mão. Para de graça. Jesus ainda dá atenção para quem todo mundo rejeita. Jesus ainda diz: eu te amo, para quem todo mundo diz que odeia e não presta. Jesus anda na contramão da lógica humana mesmo. Aqueles que são rejeitados pela sociedade, é esse que Jesus gritou dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Este homem se aproxima de Jesus e se coloca de joelhos. Isso aqui diz muito, porque esse homem leproso é judeu, e o colocar-se de joelhos para um judeu é o mesmo que prestar adoração. A palavra adorar no hebraico vem da raiz de prostrar-se. Então, quando ele se prostra, ele não está só se prostrando como quem pede, ele está se prostrando como quem adora. Para de graça. Então, antes de pedir, antes de falar, antes de dizer o problema, antes de esse lado já entendeu. Antes de dizer o que precisava, antes de dizer que precisa da porta aberta, antes de dizer que precisa de uma resposta, antes de qualquer coisa, ele já se prostra dizendo: se não abrir a porta não interessa, eu vim adorar. Se não houver milagre não interessa, eu vim adorar. Se não houver resposta não interessa, eu vim para adorar. Tem crente desse tipo aqui que veio adorar. Deixa eu ver quem veio. Deixa eu ver quem veio. Urabacanda, arabaxanda. Ele se prostra adorando. Isso aqui é violento, porque os judeus, ou a nação de Israel, passaram por muitas disciplinas da parte de Deus e até mesmo por cativeiros, por causa da idolatria. É por isso que eles tiveram muita dificuldade de entender o Deus homem.
É por isso que eles tiveram muita dificuldade de entender a encarnação do Verbo. Porque eles sofreram tanto por causa da idolatria, que hoje eles estão como que cegos. E naquela época, desde aquela época, eles já estavam como que cegos. Conforme a profecia de Isaías, que o próprio Deus os cegou, mas isso é conversa para outra hora. Então, eles têm dificuldade de entender que Jesus, como Deus, se fez homem para remir todos os homens. Mas este homem aqui é diferente. Este homem aqui não é de coração endurecido. Este homem aqui não é homem de dura cerviz. Ele está reconhecendo, não Cristo como um profeta, ou Cristo como um rei, vindo da descendência de Davi, não. É algo muito mais forte, profundo e espiritual. Ele está confessando Jesus como Deus, porque está se prostrando, adorando. Então, quando ele se prostra, alguém já está pegando isso aqui. Quando ele se prostra, ele está adorando. E depois que ele se prostra, ele vai dizer: se queres. Isso aqui me chamou a atenção. Ele não está dizendo eu quero. Ele está dizendo para Jesus: se queres. Judinho, adorador é diferente. Porque o adorador, ele não quer colocar a vontade dele em primeiro lugar. O adorador, ele se submete à vontade de Cristo sobre a sua vida. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo se queres. Ele não está dizendo eu quero. O que ele está dizendo é: se o Senhor quiser, tudo bem. Se não quiser, então, se queres, bem podes limpar-me. Isso aqui é mais violento ainda. Porque a tradição judaica acreditava que a lepra era uma doença espiritual. Por isso que quando alguém se tornava leproso, Léo, não ia ao médico. O texto diz, Levítico capítulo 14. Só sei pregar a Bíblia, não sei falar outra coisa. O texto diz que quando alguém desconfiasse estar leproso, não tinha que ir ao médico para receber o diagnóstico, mas tinha que apresentar-se ao sacerdote. Isso aqui me chama a atenção. Não era o médico que ia bater o martelo e dizer está leproso. Era o sacerdote, a autoridade espiritual, que ia examinar e dizer é lepra. Oh meu Deus. Então, observe isso aqui. Logo, na cultura judaica, se a lepra era uma doença espiritual, só Deus podia curar alguém de lepra. Então, na cultura judaica, se a lepra era uma doença espiritual, só Deus conseguiria curar alguém de lepra. Então, agora eu entendo o versículo 40. Porque Jesus vê o homem se prostrando e ele reconhece Jesus como Deus. Por quê? Porque ele está dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se o sacerdote quiser, não pode. Para de graça. Se Anás e Caifás quiser, não pode. Se Nicodemos, que é príncipe dos judeus, quiser, não pode. Mas se o Senhor quiser, então ele está reconhecendo a divindade de Cristo, dizendo: eu sei que o Senhor é Deus. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Irmão, Jesus gosta de ser surpreendido por um adorador. Eu vou repetir isso aqui sem medo de errar. Jesus gosta de ser surpreendido por um adorador. Não teve um adorador na Bíblia que não surpreendeu a Jesus e o resultado foi milagre. Todas as vezes que Jesus disse: grande é a tua fé, o resultado foi milagre.
Então, quando esse homem se prostra e reconhece a divindade de Cristo, e se coloca em submissão à sua vontade, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Olha o versículo 41, só estou lendo a Bíblia para você. O versículo 41 diz: e Jesus, movido de grande compaixão. Isso aqui é violento, mas não vou nem falar disso aqui. Qual foi a resposta de Jesus para a atitude do homem? Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. E disse-lhe: quero. 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 Ah, quero. 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 Urabacandarabachandarabacandarai. Assim diz o Espírito Santo: eu quero. Alava prondo camandere, jocalabaio. Ah, quero. Ah, quero. Alguém entrou aqui dizendo: se o Senhor quiser abrir a porta, e Jesus está falando: eu quero. Para de graça. Alguém entrou aqui dizendo: David, se o Senhor quiser me curar, e Jesus está falando: eu quero. Alguém entrou aqui dizendo: se o Senhor quiser abrir a madre, Jesus está dizendo: eu quero. Jesus está dizendo: eu quero. Oh, vou correr aqui. Jesus disse: quero ser limpo. Irmão, sabe o que eu gosto de Jesus? Jesus fala pouco e faz muito. Porque tem gente que fala muito. Jesus disse 3 palavras: quero ser limpo. Mas o detalhe não está só no que ele fala. Eu vi, meu Deus. O detalhe está no que ele faz. Porque antes de falar, ele fez. Para de graça, você leu rápido. Antes de falar quero, Jesus se moveu de íntima compaixão. Quem já está pegando? O que é isso? Não tem ninguém na Bíblia, ninguém, que se moveu de íntima compaixão, só Jesus. Esse termo não aparece para mais ninguém, só para Jesus. Então, pastor, o que significa ser movido de íntima compaixão? Significa ter a sensibilidade. Você não pega nada, só pega isso. Ter a sensibilidade tão aguçada ao ponto de sentir o que o próximo está sentindo. E esta sensibilidade move ele para tirar o homem dessa situação. Não sei se você está pegando isso aqui. Talvez você entrou aqui dizendo: ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou sentindo. Deixa eu lhe dizer, Jesus não só te entende, como também sente o que você sente. Então ele, movido de íntima compaixão, estendeu a mão. Léo, antes de falar, Jesus se moveu de íntima compaixão e depois estendeu. E ele estendeu a mão e fez o quê? Tocou o leproso. Observe, ninguém permitia nenhum leproso se aproximar.
Jesus não só permitiu ele se aproximar, como estendeu. Deixa eu lhe dizer um segredo. Na Bíblia, a lepra é um tipo do pecado. Dentro de uma simbologia, a lepra é um tipo do pecado. Por quê? Porque é uma doença espiritual que só poderia ser resolvida espiritualmente. Quem poderia curar? Deus. É igual ao pecado. É de origem espiritual. E quem poderia resolver, tirar o homem do pecado? Deus. Então é por isso que ele disse em Isaías capítulo 6. Isaías ouviu a mesma coisa que Isaías disse na terra. O verbo disse ao ancião de dias, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Jesus estende a mão para o leproso e o toca. Observe, Jesus quebrou todos os limites. Primeiro deixando o leproso se aproximar, e depois tocando-o. Para de graça. Aqui é o seguinte: ou aquele homem era curado, ou Jesus se tornava imundo. Então, para tocar o leproso, tinha que ter coragem. E não só coragem, tinha que saber quem você era. Então ele olha para a lepra como quem olha para o pecado e está dizendo: não é a lepra dele que vai me contaminar. Vou melhorar. Jesus olha e diz: não é o que está nele que vai passar para mim, mas é o que está em mim. Não é o pecado que está nele que vai passar para mim, mas é a minha santidade. Quem já pegou aqui? E por isso, 2000 anos depois, aqui na Praia Grande, no bairro chamado Aviação, na Assembleia de Deus, tem um povo adorador. Deixa eu ver. Quem pode adorar a ele aqui? Quem recebeu a cura do pecado? A cura do pecado não foi paracetamol. A cura do pecado não foi Novalgina. A cura do pecado foi o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Sabendo que não fostes comprado, nem com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com sangue precioso de um cordeiro imaculado, e o nome dele é Jesus Cristo. Você foi comprado. Oh, glória. Isso é barulho de quem foi comprado. Oh, mas outro dia eu termino isso aqui. Jesus disse: quero. Depois de tocar, Jesus disse: quero ser limpo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A lepra, dentre muitas características, dentre muitos sintomas, não dá tempo de falar, só vou falar um. A lepra tira a sensibilidade da pele. Então aonde a lepra está alojada,
não há sensibilidade. Se a lepra estiver alojada no braço, você pode cortar o braço, não vai sentir. Assim também é o pecado. Quando se aloja no ser do homem, ele tira a sensibilidade. Vai acabar o glória, vai acabar. É por isso que tem gente que vem no culto como este e consegue não sentir. É a lepra espiritual. Mas eu não sou pregador de maldição, sou pregador de bênção. Sou um profeta de Deus e trouxe uma palavra para você. Ainda que a lepra espiritual esteja entrado aqui em você, Jesus veio aqui para dizer: quero. Você que não sentia mais a presença, Jesus está dizendo: quero. Você que não falava mais em línguas estranhas, Jesus está dizendo: quero. Você que não conseguia mais nem dobrar o joelho para orar, Jesus está dizendo: quero ser limpo, quero ser limpo, quero ser limpo. Nesta noite, Jesus está realizando esta obra. Ala promanakan Jokala prondorauando que anasturai orememencia. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu. Deixa eu lhe dizer, no Antigo Testamento os animais que morriam, eu não esqueci que é ceia. No Antigo Testamento os animais que morriam, como seu sangue era encoberto o pecado, era feita uma propiciação temporária, porque quando se pecava de novo, era necessário outra propiciação. Então os sacrifícios no templo, tarde de manhã, não cessava, porque o povo não parava de pecar, tarde de manhã. Aí Deus levantou alguém que ia preparar o caminho para Jesus, que era sacerdote, mas não veio trabalhar no templo da tarde de manhã, porque o templo da tarde de manhã estava corrompido. Aí Deus falou: ó, você vai ser uma voz, só que você não vai clamar no templo, você vai ser a voz que clama. Aí João Batista aparece no deserto da Judéia, André, só entre nós, pregando: arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Aí sempre tem aqueles que vão contra a mensagem do profeta que Deus levanta, sempre vai ter, na internet vai ter, em algum lugar vai ter. Mas o João Batista tinha uma mensagem para o povo e uma mensagem para aqueles que iam contra a sua mensagem. A mensagem para o povo é: arrependei-vos. Para os fariseus era assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque dois caminhos: ou se arrepende e recebe o perdão pelo sangue, ou lá na frente
vai se ver com a ira de Deus. E aí o João Batista veio preparando o caminho, batizando com água, e alguém dizia: tu és o Cristo? E ele dizia: eu não. Aí certa feita, quem vai aparecer diante do João? O Cordeiro. E aí ele vai olhar e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, não que faz propiciação por cobertura. Você achou que eu tinha me perdido na mensagem, né? Não que faz propiciação temporária, não que só encobre pecado. Alguém já pegou? Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode adorar o Cordeiro aqui? Quem pode adorar o Cordeiro aqui? Se coloque de pé adorando, que eu vou encerrar. Gilmar, prepara aí. Vem com força, Gilmar. Escute. Para encerrar aqui, outro dia a gente fala mais sobre isso. Jesus tornou aquele homem limpo, como nos tornou limpos também através do seu sangue. E depois de curar aquele homem, Jesus disse para ele assim: olha, não digas nada a ninguém, viu? Não digas nada a ninguém, viu? Porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta segundo a lei de Levítico 14. Eu ia falar sobre oferta, nem vai dar para falar. Outro dia a gente fala. Que eu quero terminar aqui e concluir essa mensagem. Vem para cá já, Gilmar. Fica escondido não, vem para cá para frente. Isso. É o versículo 45. Para a gente fechar isso aqui. Você pegar isso aqui, irmão, não precisa pegar mais nada. Depois que Jesus libera ele para ir ao sacerdote, a Bíblia diz que, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas. Estava cheio de lepra, como nós, cheio do pecado. E aí superabundou a graça, fomos limpos. E assim como aquele homem, nós nos tornamos pregadores de boas novas. Vou te dar mais uma oportunidade. Começou a divulgar o que acontecera, virou pregador. Agora é que vem. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Leproso só podia ficar do lado de fora de todas as cidades. Por quê? Não podia se aproximar de ninguém. Por isso as cidades eram muradas e eles ficavam do lado de fora. Jesus era leproso? Jesus era leproso? Não era. Então Jesus podia ficar do lado de... Mas aí eles se encontraram. Aí eles se encontraram. Se não pegar, vai só nós dois, Paulinho, no glória. Eles se encontraram. E quando Jesus manifesta a graça, limpando ele da lepra, é um tipo de Jesus manifestando a graça, nos limpando do pecado. E aí o que aconteceu?
Depois de limpo, o que este homem fez? Ele entrou para dentro da cidade. E Jesus não podia mais entrar. Você não pegou, só vai pegar agora. Então, Jesus, quando manifesta a graça na vida daquele homem, Jesus está trocando de lugar com ele. Para de graça. Jesus está trocando de lugar com ele. Para dentro da cidade o homem não podia ir. Encontrou com Jesus, vai entrar. E Jesus que estava dentro da cidade veio para fora, não pegou? É Jesus trocando de lugar conosco. O castigo que nos traz a paz estava. Para de graça, vai. Hoje não tem chave de carro, chave de casa, só tem o sangue do Cordeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem foi sarado? Quem foi curado? Pela graça, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Levante a mão para adorar o nome dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste silenciosa. Ele me cobre com suas penas, e debaixo de tuas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno. Aumenta o volume da adoração, vai. Na escuridão, em vontade que assola ao meio-dia. Não importa quanto caia do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele anjo para viva. levante a mão para adorar. Vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão dos seus. Até diante da morte, prefiro o Senhor. Senhor, adore. eu vou te pedir. Adore. A minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel. Rabacandarabachandarabacandararai. Jocalá Me fazer o que nenhum homem fez. Me fazer o que vem cumprir o que está escrito em Israel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer adore o que nenhum homem fez. Adore o que a história nunca viu. Vem cumprir o que está escrito em Israel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o que está escrito em Israel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o que está escrito em Israel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Ocala promanácia na calavandoramada. Rando cala promanacan. Joca
calavacia. Noromanda calavasturia na calawa. Na pronto que ana calavastobia na camandere. Na cala prondoromanda calavasturia na camandere bete. Tocala prondoromanda calavastoria manda. Cala pronto que ela chora mandacia. No calavasturia na camandere. Que desce nesse jocala mandoromanda. E corre nesse cabra pra pra pra. Pega, 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 pega. Eu quero perguntar nesta noite, se tem alguém em nosso meio que não é crente, não é evangélico e quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Alguém que não é crente, não é evangélico e quer receber o perdão dos seus pecados hoje. Alguém que não é crente, não é evangélico e quer receber a salvação da sua alma hoje. A Bíblia diz que não há outro nome no céu, nem na terra e nem embaixo da terra que pode salvar. Só o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fora dele não há salvação. Tem alguém em nosso meio que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para a presença de Deus hoje? Só levante a sua mão assim aonde você estiver. O mesmo Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação de sua alma? Porque o mundo inteiro é passageiro, mas a nossa alma é eterna. Tem alguém em nosso meio que quer receber esta salvação? Só levante a sua mão assim onde você estiver. Eu quero orar por você. Diga: eu quero, pastor, eu quero receber o perdão dos pecados. Só levante a sua mão assim aonde você estiver. Nesta hora o diabo quer pôr vergonha, mas Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu mesmo confessarei diante de meu Pai que está no céu. É lindo alguém confessar Jesus diante dos homens, mas mais lindo ainda vai ser Jesus nos confessar lá no céu. Tem alguém em nosso meio? Só levante a sua mão assim, ó, para que eu possa ver você. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem alguém nesta noite que quer receber esta salvação? Só levante a sua mão aonde você estiver, senão nós vamos adorar a Jesus aqui, vamos encerrar. A oportunidade é hoje, a hora é agora. O céu tem mais para você. Aquele homem não podia entrar na cidade, só entrou depois que se encontrou com Jesus. Todos os lugares que você não tinha acesso, após você se encontrar com Jesus, Ele te dá acesso. Ele te dá acesso ao céu. Ele te dá acesso à sala do trono, à intimidade com Ele. Tem alguém? Só levante a sua mão aonde você estiver. Oh, glória.